irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo bíblico. E hoje irei mostrar em outras passagens bíblicas a respeito da ressurreição dos mortos. Irei falar sobre a passagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Mostrarei também o outro capítulo muito importante que fica em João, capítulo 11, do versículo 21 a 25, e Filipenses, do capítulo 3, do versículo 20 a 21, irmãos. Essas três passagens, irmãos, confirmam mais ainda como vai ser a ressurreição dos mortos mediante a segunda vinda de Cristo. Irei começar aqui, irmãos, em Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Essa passagem de Apocalipse, quem escreveu foi João. E aqui ele está falando justamente da visão que teve quando estava lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso lá. E na sua visão ele nos conta como foi. Ele disse que na sua visão ele viu uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Aí no versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Veja bem, irmãos, que essa passagem aqui de Apocalipse 20, do versículo 4 ao 6, aqui nessa passagem, irmão, aqui João está falando justamente da visão que ele teve lá no céu, né? Que ele fala justamente do destino de cada um. Ele fala dos salvos e das pessoas não salvas, que serão despertadas através das ressurreições aqui nestas passagens aqui de João. Ele fala que as pessoas que perseveraram nos caminhos de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, essas pessoas, está falando justamente dos salvos, dos remidos, que irão ser despertados, ressuscitados mediante a segunda vinda de Cristo, que aqui diz assim: essas pessoas reviveram, quer dizer, tornaram a viver de novo. Essas pessoas são todas aquelas que morreram nos caminhos de Deus desde Adão até a segunda vinda de Cristo. Todas essas pessoas, está falando aqui dos salvos, essas pessoas reviveram, tornaram a viver de novo. Quando fala reviveram é porque tinha deixado de viver, tinha deixado de existir. No caso aqui está falando da ressurreição. E através da ressurreição todas essas pessoas salvas reviveram, ressuscitaram para serem levados por Cristo ao reino de Deus. Aí diz, mas assim, reinaram com Cristo durante 1000 anos, que é justamente o período, o espaço de tempo que estes salvos, que a igreja vai estar nos céus. Depois ela desce para a terra para a morada permanente. Aí diz assim: mas os outros mortos não reviveram, aqui no versículo 5. Aqui está falando justamente daquele grupo de pessoas que não se salvaram, pessoas ímpias, que contrariaram os propósitos de Deus aqui durante esta vida. Essas pessoas que morreram sem Deus, essas pessoas não vão reviver mediante a segunda vinda de Cristo, só após os 1000 anos, para participar de uma segunda ressurreição, como eu já falei nos vídeos anteriores. Veja que aqui neste versículo 5 deixa bem claro, irmãos: mas os outros mortos não reviveram. Está falando das pessoas não salvas. Aí diz assim: todas as pessoas que seguem o caminho de Deus, essas pessoas serão despertadas, vão reviver, tornar a ter vida de novo, mediante a segunda vinda de Cristo, para ser conduzido por Cristo às mansões celestiais, e lá reine com Cristo durante 1000 anos. Depois a santa cidade com o remido e os salvos descerão para a terra, para a morada permanente. Aí diz mais assim: esta é a primeira ressurreição. Aí no versículo 6
diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte, irmãos, é justamente para as pessoas ímpias, para as pessoas não salvas. Essas pessoas participarão de uma segunda morte após o despertar da segunda ressurreição. Porque essas pessoas já morreram, serão despertadas na segunda ressurreição para passar por uma segunda morte. Veja que esse capítulo aqui de Apocalipse é um capítulo que deixa claro que as pessoas um dia serão ressuscitadas, serão despertadas, porque essas pessoas vão tornar a viver, porque aqui diz, e reviveram, são um grupo de pessoas salvas. Reviver, você tornar a vida de novo. É voltar a viver, será despertado para gozar das bem-aventuranças nos céus. E aqui, mas os outros mortos não reviveram, que é justamente o grupo de pessoas não salvas, as pessoas ímpias. E esse grupo de pessoas só serão despertados após os 1000 anos, que aqui diz até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição, que farão parte os salvos. Aí de bem-aventurado e santo, quer dizer, os salvos, né? Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é justamente a separação do Criador por toda a eternidade, após uma segunda ressurreição, após um espaço de 1000 anos. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Portanto, essa passagem é uma passagem muito esclarecedora a respeito da ressurreição dos mortos. Irei ler outra passagem também, irmãos, muito esclarecedora, que fica no capítulo de João 11, versículo de 21 a 25, que diz assim: para quem não sabe ainda, irmãos, a respeito desta passagem de João 11, eu irei falar aqui porque aqui está se falando justamente da ressurreição de Lázaro. Eu acho que muitos já ouviram falar da ressurreição de Lázaro. E aqui fala o seguinte: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Marta está falando justamente aqui no versículo 21. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falando para Cristo, né? Porque Cristo andava pregando a palavra, o seu evangelho. E ele, ao receber a notícia que Lázaro tinha morrido, porque Lázaro era um grande amigo de Cristo, e Jesus só chegou lá na aldeia onde morava Lázaro após 4 dias. E ao chegar, Marta falou com Jesus e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque Marta sabia que Cristo ressuscitava os mortos, fazia milagres, porque ela já presenciava a obra de Cristo aqui na terra. Aí aqui diz que Marta se aproximou de Cristo e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus respondeu: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Veja que Marta era conhecedora da palavra de Deus, porque ela já sabia o verdadeiro significado da ressurreição, que todos estavam prometidos que um dia seria despertado na ressurreição do último dia, ou seja, mediante a segunda vinda de Cristo. Aí declarou Cristo, né? Eu sou a ressurreição, Marta, e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Cristo é o dono da vida. Cristo, ao morrer e ressuscitar o terceiro dia, um dia ele vai ressuscitar todos. Porque ele morreu, como eu já falei, sem pecado, e ao terceiro dia foi ressuscitado, abrindo-se uma porta para os demais que morreram desde Adão até a sua segunda vinda. Portanto, Cristo diz assim: eu sou o dono da vida, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, porque todos que morreram no caminho de Deus, um dia serão despertados mediante
e a vinda de Cristo, o chamado de Cristo. A gente vê o seguinte, que após isto, Cristo ressuscitou a Lázaro após 4 dias, mas cheirava mal. Porque ao ressuscitar Lázaro, Cristo mostrou que todos um dia serão ressuscitados. Só que essas pessoas que serão ressuscitadas mediante a sua segunda vinda nunca mais passarão pela morte. Ali com Lázaro, ele mostrou apenas que ele é o dono da vida, ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Portanto, irmãos, aqui a gente vê que Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele tornou a morrer de novo, porque ali foi uma ressurreição temporária. O que Cristo queria mostrar através da ressurreição de Lázaro é que as pessoas confiassem nele, que um dia, através do seu chamado, ele despertaria todos os mortos. Os salvos seriam conduzidos por Cristo para as mansões celestiais, enquanto os ímpios serão despertados só após 1000 anos, numa segunda ressurreição para prestar conta. Aqui deixa bem claro, irmão, porque não vai existir mais morte para esse grupo de pessoas, para as pessoas salvas. Nunca mais passarão pela morte, nunca mais terão sofrimento, angústia. Todo esse grupo de pessoas, que são as pessoas salvas, serão revestidas de um corpo incorruptível. E as pessoas mortas serão revestidas da imortalidade, porque elas vão reviver para nunca mais passará pela morte. Portanto é isso, irmão. A gente vê aqui que neste capítulo de João 11, está falando justamente da ressurreição de Lázaro, né? Cristo ressuscitou, fez Lázaro tornar a viver de novo após 4 dias de sua morte. A Bíblia diz que seu corpo já cheirava mal. E Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Cristo estava querendo dizer com isso, estava querendo dizer que Ele é o dono da vida. E Ele venceu a morte, porque ao morrer e ressuscitar ao 3º dia, Ele levantaria, despertaria, traziam de volta a vida a todos os mortos, desde Adão até a sua segunda vinda, todas as pessoas que perseveraram nos caminhos de Deus. Portanto, todas essas pessoas que morreram nos caminhos de Deus, com seu destino selado para a salvação, essas pessoas um dia serão despertadas através da ressurreição, serão vivificadas, tornarão a viver de novo. E aqui, irmão, na passagem de Filipenses, no capítulo 3, do versículo 20 a 21, diz o seguinte: mas se a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, e até sujeitar-se todas as coisas. Que é justamente uma das cartas, uma das epístolas de Paulo aos Filipenses. Paulo está falando justamente aqui também da ressurreição, porque ele está falando como ficariam as pessoas após a ressurreição. Aqui é começar pelo versículo 20, diz assim, mas a nossa pátria está nos céus, né? Quer dizer, todos os salvos irão para os céus, mediante a segunda vinda de Cristo, donde também aguardamos um Salvador. Veja que é mediante o Salvador, que é o nosso Cristo, né? Quer dizer, todos os salvos só serão despertados, ressuscitados, transladados, mediante a segunda vinda de Cristo, que é o Salvador. Ali assim, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação, que é esse corpo pecaminoso, para ser conforme o corpo da sua glória. E todos os salvos terão um corpo glorioso, um corpo celeste. Ali assim, segundo o seu eficaz poder, e até sujeitar-se a todas as coisas. Veja que todas essas coisas que está escrita aqui nessa passagem acontecerá mediante a segunda vinda de Cristo. Porque aqui deixa bem claro, né? E Paulo está dizendo que a pátria para os salvos está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, né? A segunda vinda de Cristo. Que diz assim, o Senhor Jesus Cristo. Aí, mediante a sua segunda vinda, acontecerá a transformação dos corpos, desse corpo pecaminoso, né? Para ser conforme o corpo da sua glória, para nós termos um corpo celeste, um corpo sem pecado.
segundo o seu eficaz poder de até sujeitar-se a todas as coisas. Portanto, aqui está se falando justamente da segunda vinda de Cristo, que acontecerá todas essas coisas, né? Acontecerá a ressurreição, o despertar dos mortos, para serem conduzidos por Cristo, e a transformação dos vivos salvos, assim também como as pessoas salvas que irão ser transformadas no piscar de olhos, num corpo celeste, para nunca mais passar pela morte, irmãos. Nunca mais terá sofrimento sobre essas pessoas salvas. Essas pessoas estarão no reino de Deus, na glória de Deus. E um dia, após os 1000 anos, a Bíblia nos garante que essas pessoas descerão com a santa cidade para a terra, para uma morada permanente. Porque é assim o propósito de Deus, desde o princípio. Ao homem ter pecado, a morte entrou no mundo, mas Deus resolveu nos resgatar de volta e restaurar todas as coisas assim como foi no princípio. Antes do pecado, a terra será um jardim, não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimentos, assim como era antes de Adão ter pecado. E todos viverão aqui em paz, em comunhão com Deus, por toda a eternidade. É assim que eu vejo, irmãos, é assim que eu entendo. Respeito o entendimento de cada um, mas ao se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, a gente vê que no seu contexto geral, a Bíblia não deixa dúvida que a ressurreição dos mortos é o despertar para a vida eterna, que seja para viver nas mansões celestiais ou para viver em tormento por toda a eternidade. A Bíblia separa as duas ressurreições com um espaço de 1000 anos. Irão fazer parte da primeira ressurreição os salvos, enquanto os que vão fazer parte da segunda ressurreição são justamente as pessoas ímpias, pessoas não salvas, que irão ser despertadas para cumprirem seus destinos. Portanto, é isso, irmãos. Eu quero que os irmãos meditem bem nessas passagens que eu mostrei agora, e ao longo dos vídeos anteriores vão mostrando também a respeito deste mesmo tema, que é sobre a ressurreição dos mortos e a segunda vinda de Cristo, que será um evento único, porque acontecerá a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos salvos para serem conduzidos ao reino de Deus, enquanto os outros mortos, ímpios, esses esperarão após 1000 anos para uma segunda ressurreição, para serem acordados, despertados, vivificados, para prestarem conta, participarão do juízo final, para uma condenação e uma separação por toda a eternidade do Criador. Hoje estou ficando por aqui, mas com certeza, se Deus permitir, estarei mostrando em outros vídeos, outras passagens, que se fala a respeito do mesmo assunto, que é sobre a ressurreição dos mortos, cada vez nos dando mais clareza do que vai acontecer após a morte, né? Do que vai acontecer mediante a segunda vinda de Cristo. Todas essas passagens esclarecem de uma maneira correta e verdadeira, mostrando assim o destino de cada um, irmãos. Espero que os irmãos tenham entendido e que a paz do Senhor esteja com todos, e até a próxima. Que Deus abençoe a vocês.